Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa introdução ao curso de Long Short. Meu nome é Dirceu Carneiro de Araújo, mas pode me chamar de Professor Carneiro. É um prazer tê-los conosco. Como o próprio título já diz, hoje vamos desvendar o Long Short, uma das estratégias mais fascinantes e versáteis do mercado financeiro. Nos próximos minutos, vamos explorar como essa técnica pode te ajudar a buscar oportunidades e lucrar em qualquer cenário do mercado, seja ele de alta, de baixa, lateralizado. Prepare-se para expandir seus horizontes de investimento. Vamos lá? Em um mundo onde os mercados estão em constante movimento, a volatilidade é uma constante. Isso é natural no mercado financeiro. É fundamental que você tenha a ferramenta robusta para adaptar e buscar rentabilidade. A estratégia long short, arbitragem, pairs trading, é exatamente isso. É uma ferramenta poderosa que se desloca da dependência da direção geral do mercado. Você pode estar vendido, o mercado está caindo, você pode estar comprado, o mercado está subindo. Na estratégia isso funciona bem. Hoje vamos destrinchar o que é, como funciona, os passos para executá-la e o mais importante, como você pode se beneficiar dessa abordagem. Ao final, se você quiser se inscrever no canal, mandar perguntas, fique à vontade. Tá? Então vamos direto ao ponto. O que é esse tal de long short? A long short é você ficar simultaneamente comprado e vendido em dois ativos. Ou seja, um ativo você compra, o outro ativo você vende para lucrar um diferencial de preço. Isso geralmente ocorre em diferentes trocas ou mercados. O que é isso? Você vai analisar estatisticamente esse par de ativos, ou seja, dois ativos, e quando ele tiver uma divergência de preços, uma divergência natural acima de um determinado patamar, você elabora a sua estratégia e você começa então a colher os frutos quando essa estratégia obedece o seu planejamento. Tá? Então vamos lá. Seguindo. Então o que é exatamente a negociação de pares ou arbitragem estatística? Como o próprio nome diz, é uma negociação de pares, é um estilo de investimento, negociação, que tenta colocar você em contato, né, com pelo menos uma posição longa e uma curta para cada negociação. Enquanto a análise estatística vai apresentar uma relação entre esses pares, tá? Aqui está diz pelo menos uma posição longa, pelo menos uma posição curta. Sim, você pode fazer long short de mais de um ativo na ponta longa, mais de um ativo na ponta comprada. São operações estruturadas. É um pouquinho mais avançado, tá? Mas vamos lá. Essa forma mais tradicional de investir na bolsa, quando você compra uma ação ou qualquer ativo, você está long nele, tá? A lógica é simples. Você espera que o preço suba, né? Você comprou, espera que ele suba. E você pode estar short. Aí, o que é estar short? Estar short é estar vendido. Vamos ver daqui a pouco. Pense no exemplo. Você compra 100 ações da empresa X por 20, cara. Ela sobe para 25. Aí você vende e lucra 5 por ação, totalizando 500. Desconsiderando os custos. Tem custos, isso aqui nós vamos apresentar. É a essência do investimento em renda variável, onde o ganho vem diretamente da valorização ou desvalorização do ativo. E se o conjunto dos dois, fica melhor ainda. Vamos seguir um pouquinho. Então, entendendo o que é uma posição long agora, vamos entender esse conceito de posição long. No jargão do mercado financeiro, ficar long, longuear, é estar comprado num ativo, numa posição. É a aposta da alta desse ativo. Pode ser compra de uma ação, compra de uma opção, compra de uma commodity,
bitcoins, ethereum, moedas, toda vez que você tiver comprado, você está longueado, você está long, tá? Essa é a forma mais assim básica de você investir no mercado. É comprar um ativo ou investir na vida, né? Você compra pensando na valorização e você vende com lucro. Pensa no dono de um supermercado. Ele sempre está long nas mercadorias. Ele compra a mercadoria para vender com lucro, certo? E aí ele coloca a margem de lucro, porque ele faz a margem. Mas a mercadoria também pode subir naturalmente com a inflação e ele ganhar em cima disso aí. É. Então ficar long é ficar comprado no ativo. Ou seja, investir no ativo para vender com lucro. E o que é uma posição short? Porque eu vou ficar long e short. Short é o inverso. A posição short é estar vendido, ou seja, shorteado no mercado, short no mercado é estar vendido no ativo. Então, estar short significa que você está apostando na onde? Na queda, você está vendido. Você vendeu um bem, certo? Vamos imaginar que você vendeu um bem, apostando que ele vai cair de preço e você vai recomprar esse bem mais barato. Vamos fazer um exemplozinho daqui a pouco. É aqui que entra o mecanismo essencial do mercado. Tá? Como é que você vai ficar vendido em uma ação que você não tem? Então, aí surge no mercado, né, a figura do aluguel de ações. Existe toda uma estrutura para alugar ações para as pessoas que querem ficar vendido. Você aluga a ação de outro investidor que detém o título, certo? Faz um contrato de aluguel, a promessa de devolver essa ação no futuro, vende essas ações no mercado, pega esse dinheiro e vai comprar um long, né? E se o preço realmente cair, você vai recomprar o valor menor. O seu lucro é a diferença entre o preço que você vendeu e o preço que você recomprou essa ação e devolve para o dono. Isso hoje está muito simples, porque as corretoras, na sua maioria, elas têm um sistema automatizado de aluguel, não precisa pedir para a mesa. Então é todo automatizado. Você alugou a ação, a corretora detectou que você vendeu a descoberto, ela já coloca um aluguel para você. Tá? Pode acontecer de não ter ações para alugar? Pode acontecer sim. Ou pode acontecer da corretora recusar a sua operação vendida. Aí tem que conversar com o seu assessor, tá? Para ilustrar, vamos imaginar o seguinte: você acredita que a ação da empresa X, que hoje está R$ 30, vai cair? O preço dela vai cair. Então você aluga 100 ações da empresa Y, paga ali uma pequena taxa de aluguel, é pequena mesmo, e vende. Você aluga e vende essas ações. Então, se o preço cair para 25, você compra de volta, recompra essas ações que você vendeu a descoberto, você vendeu sem ter, e devolve para aquela pessoa que você alugou. Tá? Isso acontece na vida real de monte, com vários produtos. Você tem vários produtos com essa característica. O seu lucro bruto seria 5 por ação, ou seja, 500. É crucial entender que quando você vai operar vendido, existe uma potencial perda, que teoricamente é ilimitado, tá? Ou seja, você vende um produto que você acha que vai cair, e ele não para de subir. Ele não para de subir. Todo dia ele sobe. Aí essa perda é ilimitada, até você cortar a perda. Tá? E é por isso que o app foi criado. O app foi criado exatamente para você verificar essa possibilidade de perdas e disciplinar, cortar as perdas. Tá? Por isso essa operação exige um gerenciamento de risco muito cuidadoso, viu? Bastante cuidadoso. Apesar da estatística, apesar da matemática, apesar dos estudos, você tem que tomar cuidado para realizar esse tipo de operação. A pergunta que não quer calar aí no seu coração, tem certeza, e é a que todo mundo me faz: mas eu posso ficar vendido na bolsa de valores em algo que eu não tenho? Sim, pode. O mercado financeiro permite que você alugue uma ação e venda esta ação. Tá? Você vai vender uma ação que não é sua, mas você vai alugar primeiro.
A lógica dessa operação é, primeiro aluga a ação. Lógico, eu já falei que o aluguel é automático, então você não, essa parte nós pulamos. Mas primeiro tem que alugar a ação, tem que achar a ação, alugar a ação. Agora que eu aluguei a ação, eu vou vender a ação. Essa é a primeira parte da operação. Você vai vender uma ação que não é sua, chama venda a descoberto. Você vendeu uma coisa que não é sua, tá? Uma vez que você vendeu, você captou o dinheiro. Quem vende recebe o ativo monetário chamado dinheiro, né? Então você trocou ali o título, a posse, a propriedade da ação, ou ali, no caso é uma promessa de entrega da ação, mas nesse caso você vendeu a ação e recebeu o dinheiro. Com este capital que entrou, você vai comprar um ativo que você acredita que vai subir, né? Então olha só, o trade estará apostando o quê? Quando ele faz um short? Na baixa do ativo. Chegando no alvo, o trade vai lá, recompra a ação, devolve para o dono. Isso é chamado de BTC, simplificando, tá? Que é regulado pelo Banco de Títulos, CBLC. É uma sigla, tá? CBLC. É ela que regula o aluguel das ações, tá certo? Isso aí, a sua corretora vai na CBLC e pega lá as ações que tem disponível, né? A pessoa que empresta a ação para alugar, presta atenção, a pessoa que empresta a ação para alugar, por que ela faz essa caridade? Ela não faz caridade, ela cobra o aluguel. É como se estivesse alugando um imóvel, arrendando uma terra, alugando um veículo para você fazer Uber. Então a pessoa aluga a ação, recebe o dinheiro, rentabiliza, ele te empresta, você tem que devolver. É por isso que a corretora vai exigir garantias, tá? Porque tem que devolver. Se você não devolver, a corretora tem que liquidar. Ou seja, a corretora, o mercado, a B3, tem que dar liquidez para esta operação. Como é que ela dá liquidez? Com as suas garantias lá na sua conta. Se você não tiver garantia, você não pode efetuar uma operação dessa. Vamos seguir. O que o Max Long Short Pro oferece? É aí que vem o app. O que esse app oferece para você, né, para que você faça? Você vai treinar a estratégia long short, que vai combinar as duas pontas. Você vende uma ação short e com o dinheiro compra a outra long. Tudo no simulado, que é bom, sem envolver garantia, sem envolver dinheiro, sem envolver corretora, sem envolver custo. E aí você vai simular isso e buscar um lucro na diferença de desempenho entre esses ativos, essas ações. O bom do Max Long Short é que você pode acelerar o processo. Você não precisa esperar, por exemplo, 20 dias, 30 dias, 7 dias. Você faz ali e vai sentindo essa sensação de ter uma operação que você decidiu fazer. E aí sempre assim, não é sobre a direção que o mercado vai tomar, tá? Mas sim sobre a relação estatística entre os pares. Se os pares seguirem a estatística, você terá um excelente trade e pode dar lucro, tá? Eu uso todos os ativos da bolsa para fazer isso? Não. Nesse simulado aqui, os ativos, para começar no Max Long Short Pro, os ativos são fictos, né? São fictícios. Eu retirei o nome dos ativos de propósito, mas também é uma maneira de proteger as empresas eventualmente aí que não gostariam de estar no simulador, não é verdade? Então as ações pode ser PN, ON, ações units, pode ser fundo imobiliário, pode ser opções, como eu disse, pode ser ETFs, ou seja, você faz long short de índice, de dólar, faz long short do que você quiser, DI, tá? Escolha do par é crucial e é baseado em estatística pesada que prevê aí uma distorção de preço. Ou seja, o que nós estamos buscando? Uma divergência de preço. Você vai entender daqui a pouco como é que isso acontece. Uma divergência de preço. Quando o preço está muito divergente, uma distorção muito grande do preço, é hora de montar uma estratégiazinha para que esse preço volte à normalidade e aí você ganha no retorno. Como é a execução da estratégia? A execução envolve 3 passos simultâneos e é nessa ordem, tá?
Primeiro, aluga a ação para a ponta short. Nós já sabemos que esse aluguel é automático na maioria das corretoras hoje, tá? Sistema informatizado, né, meu amigo? Tudo automático. A corretora detectou que você tem uma ponta, lá uma venda descoberta na sua carteira, ela vai alugar um ativo para colocar do lado, porque ninguém pode ficar negativo na corretora, no mercado financeiro. Tem que ter uma contrapartida, certo? Recomendação: consultar o seu assessor lá, a sua corretora, para saber se ela permite que você faça long short. Tem corretoras que são mais complicadas desse termo. Ela não gosta que você fique vendido. Por quê? Porque o risco é grande. Então a gestora de risco não vai querer que você fique vendido. Para fazer essa operação tem que ter garantias, tem que ter uma margem de garantia. Que garantias eu posso oferecer? Primeiro, ações, com deságio, é lógico. Segundo, CDB e Tesouro Direto. A grande maioria das corretoras aceita, ou dinheiro mesmo, saldo de dinheiro na conta, que eu não acho que você vai ter isso. Você é um investidor, já, o dinheiro está aplicado numa renda fixa, lá em CDB ou em Tesouro Direto, serve de garantia, tranquilo. Aí você vende a descoberta, você vende a ponta short, aquele ativo que você achou e calculou estatisticamente que ele vai cair, tá? Então você vende a ponta short, alugou, vendeu a ponta short, tem o dinheiro, aí você vai comprar a ação da ponta long, que você calculou, está torcendo, está apostando que ela vai subir. Depois é acompanhar a diferença do preço. Isso aí você já faz todo dia quando você faz operação no mercado financeiro, né? Onde é que está o lucro na estratégia short, long short? Você lucra em 3 cenários distintos. O primeiro, o long sobe e o short cai. Ó, esse é o mundo ideal, né? Você está long, você está comprado. Se você está comprado num ativo, ele sobe de preço, você ganha. Se você está vendido num ativo, ele cai de preço, você ganha. Então esse é o mundo ideal, ganhar nas duas pontas. Por isso que essa estratégia é interessante. Quando acontece do ativo se comportar certinho como a estatística, os cálculos apontam, ou seja, o long subir e o short cair, imagina você, 3% de movimento dá num dia. Então você encerra a operação no dia. Eu não aconselho você fazer day trade, tá? Não aconselho. Sempre no dia seguinte. Diminui o imposto de renda e é melhor, mais seguro, tá? Mundo ideal, né? Segunda alternativa, o short cai mais do que o long. Olha, você está comprado e está vendido em valores equivalentes. Se a ação que você achou que ia cair cai 5% e a ação que você comprou só cai também, mas só cai 2, 3%, então você tem uma diferença de 5 para 2, você vai ganhar 2% de diferença, tá? Porque quem tinha que cair, caiu 5, quem tinha que subir, não subiu, mas caiu só 2, 3, então você tem 2% de diferença ainda. Mesmo que o long caia, se o short cair mais, há um lucro pela diferença. E o long subir mais do que o short. É o raciocínio inverso. Você está comprado, o ativo sobe 5%. Aí você está vendido. O ativo era para descer, mas ele não desceu. Ele subiu 2%. Você ganhou quanto? 3. 5 menos 3, 2%. Então, essas são as 3 situações. Mas existe a parte reversa da moeda, né? Essa estratégia tem loss? Claro que tem. Toda estratégia do mercado financeiro tem loss. Isso aqui não é o santo graal. Isso aqui não é 100% que vai dar lucro. Esse é o mercado de risco e o inverso pode sim gerar loss em 3 cenários. Qual cenário? O long cai e o short sobe. Isso é péssimo. Por quê? O long continua a cair e o short continua a subir. Porque quando você monta a estratégia estatisticamente, você está apostando que o long ele vai subir, tá? E o short vai cair. Se eles continuar no caminho inverso, perda. E aí você tem que ter um stop loss de segurança, como toda operação da bolsa de valores, né? A segunda alternativa, o short cai, mas o long cai mais ainda, ou seja, você está vendido. Caiu, você ganhou, mas você também está comprado. Aí o que você está comprado cai mais do que o vendido. Aí você perde, por quê? Porque a ponta long você quer que suba, não quer que caia.
Mas se ela cair mais do que o short, você vai perder. E o inverso também é verdadeiro. O long sobe, mas o short sobe mais. Ou seja, o short é para cair. E ele não cai, ele sobe mais do que o long. Aí você vai perder. O lucro, meu amigo, só vem da performance dos ativos. Os ativos têm que dar rentabilidade. Se não der rentabilidade, você não consegue extrair uma margenzinha de lucro. Por que precisamos de garantia na corretora? Aquilo que eu já disse. Essa é uma operação de risco. Mesmo que quando nós montamos ela, nós montamos com um chamado caixa neutro, caixa zero. Você não coloca dinheiro, em tese. E você no simulador, você vai verificar isso bastante. Toda vez que você for montar uma operação, vai ter um saldo de caixa. Vai entrar dinheiro ou vai sair dinheiro, tá? Geralmente é 20 mil, o nosso lote vai ficar flutuando ali entre 19, 20 mil, 21 mil, não mais do que isso. O importante do long short exige margem de garantia lá na corretora para o aluguel. Como a ponta short tem risco ilimitado, o gerenciamento de risco e stop loss são essenciais. Então essa estratégia estruturada é sofisticada, demanda estudo, tá? Essa aqui, é a estratégia, o pessoal fala assim, essa é a estratégia que eu faço de boa na nave, vou para a praia, não, trabalho é dobrado. Isso aqui o trabalho é dobrado. Sabe por quê? Porque quando você compra um ativo, você tem uma perna para cuidar. Nessa estratégia você tem duas pernas para cuidar. Tem a perna long, que é a compra, e tem a perna short, que é a venda. Você tem dois ativos para ficar cuidando. Aqui não é cuidar de um ativo só, é dois ativos. E um ativo ele tem perda ilimitada. Se você deixar, ele rapa a sua conta. E que é aqui a ponta short. Então a corretora exige que você dê uma margem de garantia. Essa margem de garantia geralmente é um pouquinho, uns 20, 30% acima do valor que você vai entrar. Por quê? Porque se tudo der errado, a corretora vai chama a margem e fala o seguinte, olha, não dá mais, temos que liquidar a operação. E aí ela vende o seu CDB, o seu título direto, ou as ações que você deu em garantia e paga a pessoa que alugou o ativo. Mas não tem segredo, tá? Por aqui nós vamos terminando nossa apresentação primeira e, como dizia o Roosevelt, a única coisa que temos a temer é o nosso próprio medo. Aqui não precisa ter medo, uma vez que você estudar, praticar bastante no long short, é para isso que ele serve, você estará pronto para executar essas operações com certeza, tá? Vamos continuar no nosso curso aí, que você vai achar o seu caminho.